Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast do Movimento Seguros.1, que hoje vai abordar o tema Seguro de Responsabilidade Civil Profissional com foco para médicos. Eu sou Marília Moraes e estou aqui com Socorro Credídio, que vai apresentar os nossos convidados. Isso, Marília, a gente está aqui imensamente feliz. Estamos recebendo convidados muito especiais, ilustres, e que têm suas especialidades no direito médico e na medicina, que é a doutora Gabriela Azevedo, advogada especialista em direito médico e da saúde. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Vocês fazem parte de um movimento que eu admiro demais, um movimento muito agregador, interdisciplinar, e podem contar sempre comigo. Muito obrigada. Já abusamos uma vez, né? Vamos estar abusando de novo. E doutor Itamar Oliveira, muito obrigada também, doutor Itamar. A gente conseguiu finalmente aqui estar com sua presença, ter conhecimento aqui do senhor, dos seus conhecimentos, que é doutor Itamar, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Norte, especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, cardiologista intervencionista do INCOR, do Hospital Rio Grande, cardiologista intervencionista do Instituto Wilson Rosado. Seja muito bem-vindo também, doutor Itamar. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir um tema extremamente relevante na vida dos médicos, de um modo geral. Então, nós vamos abordá-lo em profundidade, esses temas, né? Eu já vou lá com meus 38 anos de estrada, então a gente tem conhecimento da evolução de que o mundo está proporcionando e essas outras ferramentas que são importantes de serem discutidas com a classe médica. Isso mesmo. Nós escolhemos o Movimento Seguros.1, ele tem o objetivo de conscientizar a população e esclarecer sobre os vários tipos de seguros que existem, né, para a proteção das pessoas, das empresas, das famílias. E nós escolhemos o desse de hoje, que é responsabilidade civil profissional. Por quê? Porque é um seguro de extrema importância para todos os profissionais liberais, né? Não só médicos. Advogados, dentistas, corretores, engenheiros, arquitetos, qualquer profissional que presta serviço a terceiros e que no exercício da sua atividade pode acarretar algum prejuízo ao seu cliente. Então, a gente escolheu o de médico por quê? Porque o médico trata do que há de mais importante, é a profissão mais linda que tem e mais importante e relevante para a vida das pessoas, porque trata justamente de vida. Quando ocorre um erro, não causa apenas um problema, pode tirar uma vida ou pode causar consequências para o resto da vida daquela pessoa. Então, a gente percebe que das profissões, todas as pessoas podem cometer erros, mas quando é de um médico, tem um peso maior, não é? E o que a gente gosta de falar é que esse seguro, que fique claro, é um seguro que não é só para quando o médico, quando ele comete um erro. Na verdade, isso vem se acontecendo com muita frequência, de muitas vezes o médico não cometeu um erro, mas o paciente ficou insatisfeito ou frustrado com a expectativa que ele tinha para um tratamento, para um diagnóstico, e aí na cabeça dele entende que foi um erro, e aí o problema acontece, não é, doutora Gabriela? Você deve saber muito bem disso. Com certeza. Porque está aí no seu dia a dia que dá assistência aos seus pacientes médicos. Conta aí um pouquinho para a gente da sua experiência. Olha, esse tema ele é muito relevante e ele abre um leque de comentários. Mas acredito que precisamos partir do pressuposto que vivemos na era da judicialização. Antigamente, os pacientes não tinham tanto acesso ao conhecimento como tem hoje, né? E é um fato que a classe médica ela vem sendo processada. Tem um dado muito importante do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Nacional de Justiça, que no último ano foram distribuídas mais de 570 mil ações contra médicos. Então, isso, considerando que temos um pouco mais de 560 profissionais inscritos, é basicamente uma regra de 1 para 1. Se você é médico, você em algum momento pode vir a ser processado.
Isso não é uma certeza absoluta, mas já é uma realidade. No passado, o seguro de responsabilidade civil, ele teve o seu momento de crítica, porque antigamente não se tinha essa consciência a respeito da proteção de dados. Então, se um médico tinha seguro, todo mundo sabia que aquele médico tinha um seguro. E durante um certo tempo, o conselho não olhava com bons olhos a contratação de seguro. Só que hoje essa realidade mudou. Não só porque a gente tem uma legislação de proteção de dados, mas também porque as seguradoras passaram a se preocupar e a estabelecer protocolos internos para os seus clientes. Então, hoje, não só eu, mas vários colegas, a gente enxerga o seguro de responsabilidade civil, a gente que está ali no dia a dia, na judicialização contra médicos e também não só em ações de justiça, mas também em ações no próprio conselho, né? Ações éticas, que a gente chama na seara administrativa, que são ações que correm no Conselho Regional de Medicina. Então, a gente enxerga o seguro como uma ferramenta muito importante de proteção financeira e patrimonial para o médico. Por quê? Porque quando um médico ele é processado, ele precisa, digamos aí, mais ou menos, gastar de uns 50 a 60 mil reais para se defender. Só para dizer que ele é inocente. Errado ou não, ele vai ter esse custo. E aí, quem vai querer se descapitalizar, né? Assim, receber uma citação, honorário de advogado, custas processuais que não são baratas, assistente técnico, custas de perícia, né? Porque geralmente nesses processos de erro em que se discute a conduta médica, precisa da análise de um especialista para olhar para aquela situação e dizer se, de acordo com a literatura médica, aquele médico acertou ou errou. Então, tudo isso envolve um custo muito alto. E na prática, por que é tão importante o médico ter um seguro? Porque o fato dele ter um seguro vai assegurar que ele tem uma defesa, como a gente diz, no melhor padrão, no padrão do primeiro mundo. Porque ele vai contratar um especialista no tema, ele vai contratar um assistente técnico que vai amparar toda a defesa, vai dar um parecer dizendo, olha, o médico não errou por isso, isso e isso, quem está dizendo é a literatura A, B e C, e trazer tudo isso de uma forma fundamentada. Então, o seguro, ele traz essa proteção, porque no momento que chega a citação de uma ação judicial, ou até mesmo de uma ação no conselho profissional, aquele médico fica perdido, porque o dia a dia dele é correria, é plantão, não tem tempo de almoçar, não tem tempo de estar com a família, e quando chega o baque da notícia, não sabe nem para onde ir, o que é que tem que fazer. Às vezes, no conselho ético, a maioria faz a sua própria defesa. E aí... Que não é aconselhável. Que não é aconselhável, mas assim, hoje todos os meus colegas, tem um grupo com advogadas também, parecido com o movimento de vocês, e nós entendemos o seguro como uma ferramenta importante, mas sempre tem aquele porém do advogado. Um primeiro ponto, analisar a seguradora que você vai contratar. E aí é onde entra o meu trabalho. Porque de nada adianta você contratar um seguro de responsabilidade civil se ele não atende o que você precisa. E por que eu falo isso? Porque de nada adianta, por exemplo, um médico ginecologista, obstetra, ou um médico cirurgião plástico contratar um seguro RC de 100 mil reais. Por que, Gabriela? Porque se ele foi condenado, isso aí não vai cobrir os custos que ele vai ter com o processo, nem o valor da indenização. Então, o primeiro ponto é atentar a esse patamar do que está sendo contratado. Da orientação, né? Da orientação. Que realmente as pessoas às vezes querem contratar, às vezes chega algum médico, chega assim para mim e diz, eu quero aquele seguro de RC profissional que meu amigo fez, sendo que o amigo dele fez, é outra especialidade, é outro nível de risco. Exatamente. Aí a gente vai conversar e aí entender qual é a necessidade daquele médico em específico, muito baseado na especialidade dele, né, para poder
explicar os detalhes e aí a coisa, porque é aquela história, o seguro tem que ser bem contratado, né? Senão não adianta de nada. Agora que entra Com também o nosso certeza. trabalho, né? Como consultora, que a gente faz, né? Assiste nossos clientes. Então, nós e o doutor Itamar, a gente, como corretora, a gente lida com diversos clientes. Eu sou especialista em seguro de vida, eu gosto do seguro de vida, assim, a minha prateleira mais advogados, clientes advogados, clientes médicos, eles trazem muito essa questão do responsabilidade civil profissional. E a gente, como corretora, a gente tem por obrigação levar o melhor para o nosso cliente. Então, existe no meio essa preocupação de ter um seguro, como é a perspectiva dentro da categoria? Sim, com certeza há essa preocupação com a categoria, porque tudo hoje é justiça. E vai saber o direito das pessoas, né? Então, eu posso falar por mim mesmo, quer dizer, eu lido com uma medicina de alta complexidade e estou sujeito a doente a ter ao chamado, um resultado que você não espera. Então, dentro dessa palavra erro, ela é muito ampla, porque não existe nenhum procedimento médico que você vai fazer que não existe um risco, não existe um remedinho que você dê que não vai fazer. Entendeu? Então as pessoas às vezes olham isso, quem não está no meio acha que vai fazer um processo para ganhar dinheiro. E as pessoas têm o direito à defesa e à contra-defesa, não é verdade? Então, assim, do nosso ponto de vista, o que a gente faz também um trabalho é que os colegas expliquem os pacientes, que a melhor coisa que tem é não ter um processo. Entendeu? É esse trabalho de prevenção, é você explicar, vou fazer uma cirurgiazinha pequena. Explique, diga, eu não entro num procedimento sem conversar com os pacientes antes, não existe risco zero. O que nos dá segurança é a experiência, é a expertise, é o investimento que a gente tem em tecnologias, em ciências, melhores evidências médicas, é que faz que a gente prossiga. Senão, daqui a pouco, nenhum médico vai querer fazer de medicina, né? Porque não existe isso. Entendeu? Agora, do ponto de vista de seguro, sim, é importante existem especialidades e especialidades, né? As especialidades hoje mais expostas, se eu estiver errado, me corrige, são especialidades que lidam com beleza, algumas delas, porque é visto, né? E a pessoa acha que um erro, existe uma diferença entre erro e mau resultado. Né? Você não pode esconder uma cicatriz, né? Não tem como. E as expectativas, né? E as expectativas são as pessoas altas. acham que querem uma expectativa, que vão mudar. Há uma ansiedade hoje em torno de beleza, assim, enorme, as pessoas fazendo coisas, né, até absurdas aí, enfim, para ficarem mais bonitas, né? Quem quiser tem um filme que eu detestei, mas está aí no cinema, A Substância. É horrível. Eu detestei o filme, mas o âmago da mensagem do filme é muito interessante. Tá com a Demi Moore, tá aí passando no cinema, quem quiser. A Substância? A Substância. Tá, você vai ver lá o que se faz em torno da beleza, né? A que ponto se chega. Mas o filme é horroroso. Sim, né? Com Demi Moore, Deprê, com Demi Moore. É porque a vaidade está sem A limites, vaidade, né? Uma É. coisa assim na empresa, bem legal. E é A mensagem, mas o filme é horroroso. Eu detestei, porque tem uma cena lá, Deus me livre, tá louco. É verdade, porque se não gostei do resultado, só o simples fato, né? A quebra de Eu tenho vontade de expectativa. chamar ela de Gabi, porque não conhece As mais. pessoas têm o direito. Mas é pra chamar de Gabi. Entendeu? As pessoas têm o direito. Desculpa. As pessoas têm o direito. Né? Mas vamos ver se desse direito vai ser um direito verdadeiro ou não. Porque quem vai também atrás da ação também vai gastar do mesmo jeito. Vai. E pode acontecer, de repente, dessa pessoa que entrou na ação perder e foi má fé, de repente ser o É contrário. uma ação né? regressiva, Uma ação né? regressiva. Eu acho que esse trabalho preventivo, que a doutora está fazendo, vocês estão fazendo, sentar com os colegas, existe uma questão financeira também, que nem todo médico tem condição. Com Tem certeza. muito médico aí trabalhando nas UPAs, na geração mais nova, que eu posso dizer para vocês, não tem condição de pagar um seguro. E quem é que os protege? Eles às vezes vão proteger como? E eles são de alto risco, né? Porque chegam na urgência, você tem que acertar 100% das vezes, em condições que você não conhece nem a pessoa, às vezes no meio de uma madrugada. É uma coisa extremamente complexa. É bom? É.
é necessário? Eu diria também que é. Uhum. Mas existem as pessoas que podem, as que não podem. Esse equilíbrio que é a questão que que é difícil não é a gente tudo, responder, né? De repente até entender assim, procura pelo menos saber quanto é, porque de repente consegue algo que seja mais acessível. Eu sei que início de carreira para todo mundo é mais difícil, ainda mais. Mas procurar saber se há algo, de alguma forma, se proteger financeiramente. Porque assim, imagina no início de carreira você ter Não, eu acredito né? que sim. Por isso que nós estamos aqui. Vocês estão fazendo um papel maravilhoso de divulgar essa mensagem, inclusive dentro da classe médica. Porque tem muita gente que também não sabe, Até desconhece, É. verdade. até desconhece. Então, isso precisa ser divulgado, equacionado, que cada um sabe como se equaciona isso na sua vida, mas ninguém está livre, né? Não. Eu tenho um amigo que é Ninguém, dentista que está com um problema seríssimo. ninguém. Aí, quer dizer, não somos só nós, né? Qualquer um que lida aí na parte médica, Isso. ou médico, ou Saúde, da né? saúde, de um É. modo geral, ninguém está livre. E é importante também, porque as pessoas têm a impressão que é um seguro caro, e na verdade não é. Na verdade é um seguro que um médico consegue pagar assim com aquele valor, um plantão mínimo, aquele mais baixo, o valor mais baixo da especialidade mais simples, paga um seguro que vai te proteger por um ano todo, né? Mas é aquela história, não Colocar adianta. na conta, né? Tem que colocar na conta, porque assim, você sabe que você está exposto àquele risco e você não precisa assumir aquele risco sozinho. Você pode transferir aquele risco para uma seguradora, não é verdade? Porque quando a gente acha que o problema não acontece, mas pode acontecer Mas com acontece. qualquer pessoa, não é? Por mais você exercer sua profissão seguindo todos os protocolos, um trabalho de excelência não te livra de um processo, porque a gente hoje lida com um ser humano que tem muita informação e que também, vamos combinar, o ser humano, as pessoas estão muito fragilizadas, não é? Estão muito sensíveis e tudo cria uma expectativa, e uma expectativa quebrada pode terminar dessa forma, né? A gente sempre fala assim, eu converso muito com Gabi, que faz esse trabalho. No começo, quando eu fui falar, porque Gabi é advogada com direito médico, especialista em direito médico, não é? E aí alguns colegas diziam assim, não, mas um advogado não vai querer que o cliente dele tenha um seguro, porque aí não vai valorizar o trabalho de consultoria dele. Pelo contrário. Né? Mito. Pelo contrário, né? Mito. Mas assim, esse é um ponto interessante, por quê? Porque o que muitas vezes acontece é que o cliente contrata um seguro achando que ele está contratando uma seguradora. Só que na hora do sinistro, ele não contratou uma seguradora, ele contratou, sei lá, uma blindagem jurídica. Tem O uns que nomes, quer que vocês digam? Tem uns nomes aí na aí bem internet. cabulosos. E, inclusive, quando vocês virem por aí blindagem jurídica, corra fora que isso é picaretagem. Blindagem jurídica não existe. Não existe, depende Não do juiz, existe. né? Não existe, gente. E assim, as pessoas vendem algo como se fosse um pacote que você pega assim numa prateleira do supermercado e tá aqui, seus problemas estão resolvidos. E não é por aí. Então, o primeiro ponto é conscientizar as pessoas que as seguradoras têm um registro, né? Que é a SUSEP. Então, assim, essa semana isso até foi pauta no meu grupo de amigas. Como é que eu sei que o meu cliente está contratando uma seguradora? Vai lá no Google, coloca SUSEP. Vai ter lá a opção de você colocar o nome da suposta seguradora que você está contratando. Se aparecer lá o registro, de fato, aquela empresa ela tem um registro e ela é, de fato, uma seguradora. Mas se não aparecer nada, você sabe que você está sendo vítima de um golpe. Então, esse é o primeiro ponto. Mas, lógico, o que é que os clientes, na maioria das vezes, fazem? Ah, não quero assessoria jurídica porque eu já tenho seguro. Uma coisa não impede a outra. O seguro é uma proteção financeira e é importante, mas a atuação preventiva, quando bem feita, ela vai prevenir um processo. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, um cirurgião plástico, uma dermatologista que tem termo de consentimento de todos os seus procedimentos, lógico, o consentimento, ele é um processo, não é só você assinar o termo, Certo. como o doutor Itamar bem falou, é você conversar com o paciente, explicar o que é que pode acontecer, que você vai utilizar os melhores meios e as melhores técnicas
Mas, lógico, o corpo humano é um sistema biológico, o meu é diferente do seu, que é diferente do de Marília. Então, criar essa conscientização dos protocolos internos. E isso, inclusive, é um requisito da maioria das seguradoras. E eu já vi cliente perder cobertura de seguro de responsabilidade civil porque não tinha termo de consentimento. É esse ponto, é um ponto de atenção, né, doutor Itamar? Eu Esse acho termo de que não, consentimento. acho que isso é um tema muito vasto, né? Hoje, se você colocar como eu vivo a medicina no dia a dia, cadê a autonomia do médico que está perdendo com essas verticalizações? O seguro, os médicos estão perdendo a sua autonomia de decidir até o que é melhor para o paciente. Depende do que o seguro não, o plano de saúde quer, do que pode pagar. Então, é um termo muito, muito, muito amplo. Mas eu acho que aqui, a situação aqui que vocês colocam, eu acho que os meus colegas, nós, temos que pensar na gente. Nós aqui, eu acho que esse é o X da questão. É pensar na gente, como a gente se proteger, pelo menos não ter um baque muito grande, que às vezes essas coisas acontecem quando você também financeiramente não está bem. Então, vale a pena, se isso vale a pena, você fazer seu planejamento anual, que todos devem fazer, e colocar em questão o seguro pessoal. Sim. Eu acho que isso seria uma mensagem que eu daria aos meus colegas. Ninguém está livre. Eu não estou... ninguém está, nem você estão livres. Fala uma coisa de uma pessoa, a pessoa acha ruim, vai lá e te processa, você se... Verdade. Porque tudo hoje é desse modelo, né? Então E eu não costumo tem como. dizer que tudo na E vida... tem a boa fé, que as pessoas... pode sim. acontecer o erro, Sim. ninguém quer Claro. Somos um humanos. lugar, somos humanos, um país vai ter mais de 100 mil médicos, não sei o que, não vai haver erro médico. Gente, não Qualquer existe isso. profissão, né? Né? Seu Por isso erro que todos dele, nós institucional. Nós temos nosso RC, nossa responsabilidade civil Com também. certeza. Porque a Então, gente se isso vale a pena, sim. Se isso cabe no bolso, acho que cada um tem que colocar a importância devida e saber que isso tem diferentes valores, como você está colocando. Existem especialidades e especialidades. Né? Existem hoje instituições também que fazem o seguro, instituições, eu estou falando assim, saindo um pouco da seara médica, onde faz o seguro até para fazer que pode acontecer dentro do hospital, né? Ou dentro de uma instituição, e ela qual é o nome jurídico, agora me fugiu, ela é parceira, não, ela é... Prestadora de serviço? Não, sei que isso acontece um erro dentro do hospital. O hospital Sim. também pode ser processado, eu esqueci o nome agora. Corresponsável? Corresponsável, Sim. alguma coisa desse tipo. Então, as instituições também estão fazendo esse tipo de proteção, né? Inclusive, há uma extensão, muitas vezes. Tem a extensão do responsabilidade civil profissional do profissional em si e é extensivo à Pessoa PJ, jurídica. pessoa jurídica, né? Isso. Que é muito importante atentar a isso no momento da contratação. Por exemplo, se você é um médico que fatura com PJ, que atualmente é uma modalidade muito utilizada, tá, em virtude da carga tributária, enfim, de outras questões, é visualizar se aquele seguro ele é só para pessoa física ou se ele vai cobrir também a sua pessoa jurídica. Porque quando há essa duplicidade, digamos assim, é o melhor dos mundos, né? É muito importante que, quando for escolher o seguro, não só observar a seguradora, não é? Realmente existem seguradoras e também existem umas que têm já uma expertise e dão uma cobertura bem melhor para aquele tipo de seguro. Eu não faço seguro de RC profissional em qualquer seguradora para os meus clientes. Eu faço um estudo que eu já tenho, eu não vou falar aqui, mas eu já sei quais são as que dão as melhores coberturas, porque mesmo sendo seguradora, às vezes, quando você vai ver algum detalhe, não, mas isso é risco excluído. Sim. Ou então, permite que contrate o advogado, mas só autoriza que pague o advogado conforme tabela de OAB. Da OAB. Então, assim, eu gosto da seguradora que dá a liberdade para o seu cliente escolher seu advogado, pagar o valor que quiser para o seu advogado, o valor que quiser, aspas, né? Obviamente, dentro da importância que ele contratou segurada. Mas, um exemplo, se ele contratou uma cobertura de 200 ou 300 mil, um exemplo, para a pólice dele, e ele quiser gastar 50 mil só com advogado, ele pode, porque está dentro dos 200 ou 300 mil. Existem algumas seguradoras que eles determinam, não, só pode 10% do valor contratado, 5%. Então, são detalhes
que o corretor de seguros, que tem conhecimento, que tem expertise com o produto, porque também não é todo corretor que trabalha este Com produto isso. específico. Muitos corretores são especialistas em carro, em vida e tal, mas o produto é responsabilidade civil profissional, é muito específico. E é muito E sério. E é muito Extrema sério. muito sério. também. É complexo, mas assim, eu acho que eu vou pegar aqui vocês, assim, eu acho que a importância aqui desse podcast, também para mim aqui como médico, eu tenho certeza que muitos aí estão vendo, é o seguinte, pessoal, ó, existe pessoas e pessoas. Existe ética em toda a profissão, entendeu? Então, ter cuidado, não cair em ciladas, se oriente antes de fazer um seguro desse. Existem profissionais do direito, já especificamente para esse setor, que podem orientar você dentro da sua demanda, daquilo que você está exposto, né? Estou Com certo assim? certeza, Né? certíssimo. Então, existem corretoras éticas também que não vão empurrar produtos ou coisas que vocês vão pagar mais, Verdade. né? Fazer de acordo com o que cada um pode fazer dentro da sua área de atuação. Então, eu acho que isso é uma mensagem assim, extremamente importante que eu posso passar para vocês, para que vocês tenham a certeza de que estão fazendo um negócio que lhe deixe razoavelmente seguro. É exatamente isso. Como em toda profissão, né? A gente tem que valorizar o especialista. Porque se você tem um problema no coração, você procura um cardiologista. Se você tem um problema no intestino, você vai para um gastro. Mas se você tem um problema e você quer contratar um seguro, aí você vai para o seu corretor, por exemplo, de seguro de carro. Será que é a melhor opção? A mesma ótica eu trago para a minha profissão. Antigamente, o advogado ele resolvia processo trabalhista, processo civil, consumidor. Não dá mais. Hoje não dá mais, não dá mais. E a gente precisa valorizar e respeitar o profissional que se dedica a um estudo especializado, né? Antigamente, as pessoas tinham muito essa interpretação somente em relação à medicina. Hoje eu já vejo que nas outras profissões isso tem acontecido também com os dentistas, né? Com os engenheiros. E é muito bom, a gente precisa se conscientizar para valorizar o trabalho de um especialista. Prevenção, né, doutora? A prevenção não é só a prevenção mesmo, sua financeira, certeza. por uma coisa que pode... Às vezes acontece assim, você não sabe se hoje vai acontecer comigo, né? Como é que eu vou saber? Verdade. Né? Então você se prevenir para você não pegar, como diz o ditado popular, não pegar de calça curta. Verdade. Eu costumo dizer, viu, Maria? Eu já falei, eu gosto dessa observação de que nós somos o vizinho de alguém. Não acontece só com o vizinho. Nós somos o vizinho de alguém. Então pode acontecer com a gente também. Com certeza. A gente já está quase chegando no fim. Quer falar alguma coisa? Não, só fortalecer, né, os itens. Quando for contratar um seguro de RC profissional, primeiro procurar um especialista, porque não é todo corretor que sabe. Existe algum site, aí é uma curiosidade, que meus colegas possam consultar as empresas, ou tem essa opção? Algum site, algum Instagram, alguma coisa na desse própria tipo? na SUSEP mesmo, você pode consultar os corretores de um modo geral, não é? Mas isso aí vai ser muito mais na base da confiança mesmo, porque um corretor de seguros, ele fica habilitado a trabalhar todos os seguros. Eu estou dizendo assim, eu posso ter colegas que estão assistindo e falam assim, mas eu estou em casa, vendo. A quem eu me dirijo? Acontece assim também. Viu? Vamos supor, Marília é especialista em RC, eu especialista em responsabilidade em seguro de vida. Tem um cliente meu que me procurou, que queria fazer, que é o que acontece muitas vezes. Marília, vamos trabalhar junta? Acontece muito isso no nosso meio, de trabalhar em parceria. Porque tem alguém que tem uma expertise maior, então existe essa relação. Então, de repente, um profissional que esteja, não, deixa eu conversar com o corretor tal, porque tem essa questão da ligação do relacionamento, da confiança, da segurança de... Mas quem está lá em casa? Quem está lá em casa pode... Agora vai procurar quem? Digamos assim, a pessoa está lá procurando, não, eu quero ouvir. Primeiro, procurar, eu acho que, ou corretor, um especialista, uma advogada especializada nisso, que isso é muito importante. Verdade. Porque o direito também, assim como a medicina, o direito cresceu enormemente, né? Verdade. Tem 200 mil tentáculos hoje.
E esse é mais um importante, né? O direito médico que a doutora Gabriela, com certeza tem outros profissionais aqui na cidade, Sim. que pode ser o início dessa conversa. Ó, eu Sim. tenho essa expertise, eu faço isso, faço aquilo, minha renda mensal é tanto, né? Como é que eu posso encaixar dentro disso e junto com vocês fazer esse casamento? Eu acho que essa seria uma orientação que eu daria assim aos colegas aqui através desse podcast, muito importante. Nós vamos colocar nossos arrobas aqui, Gabi, né? Vamos. O que eu ia falar, só pegando o gancho aqui, eu acho importante, primeiro, o médico procurar um corretor da confiança dele. E aí depois... O corretor primeiro. O corretor primeiro. Certo. E depois o advogado. O corretor, Por quê? o corretor, se ele não dominar o assunto, com certeza ele vai pedir ajuda a um colega, porque existem muitos no mercado. Então, ele vai pedir ajuda a um colega e ele não vai deixar o cliente dele desamparado, né? Então, o caminho seria o corretor ou o advogado, né? Isso. Mas por que eu digo primeiro o corretor? Porque uma demanda que cresceu muito nos últimos tempos, principalmente depois daquele nosso encontro, são não só médicos, mas também os próprios advogados, dizendo assim, Gabi, analisa aqui a apólice desse meu cliente, e aí manda a apólice do seguro de responsabilidade civil da pessoa, e aí eu vou analisando, e digo, isso aqui não é uma seguradora, isso aqui é uma seguradora, esse valor aqui de indenização está fora de cogitação, o seu cliente precisa, no mínimo, pensar em um valor de 300 mil. Que você falasse isso. Pois é. Nada desse valor ficou na minha cabeça desde a outra vez. Pois é. Por que eu falo isso dos 300 mil? Porque considerando o custo de um processo e o valor que é aplicado na jurisprudência em relação a indenizações... Você poderia dar algum exemplo prático? Sim. Recentemente eu acompanhei um sinistro de um cliente. Pra e quem aí... não sabe o que é sinistro... É o problema. É o problema. Quando aparece o BO. O médico foi É igual o carro, resumindo. né? O carro é sinistro também, né? Saindo do juridiquês, né? O médico recebeu uma intimação, está sendo processado, e aí o que é que a gente vai fazer? A situação em si, eu nem vou me adentrar tanto no caso, mas era um cirurgião plástico que teve algumas intercorrências, e no final ele não foi condenado, né? A ação foi julgada improcedente, graças a Deus. Por quê? Porque a gente conseguiu comprovar que, na verdade, não houve um erro. O que houve eram expectativas que não poderiam ser atingidas, né? E aí isso aí é pano para manga para vários outros assuntos. Mas trocando em miúdos, numa ação por erro, né, no patamar de indenização, que o valor dessa ação especificamente era 800 mil reais, a gente pensa em honorários advocatícios aí, no mínimo, num patamar de 20 mil reais, para iniciar os trabalhos, certo? Mais honorários de um médico assistente técnico, que é aquilo que eu falei lá no início, de fazer um parecer todo fundamentado, de acordo com a literatura médica, opinando se de fato houve um erro naquele caso ou não. Certo? E aí, esses honorários ficam aí na casa de uns 10 a 12 mil reais. Geralmente, esse valor ele é cobrado em cima de salários mínimos. Mas tem profissionais que passam esse valor fechado. Custos judiciais. No caso desse cliente, o processo não tramitava aqui na comarca de Natal, era em outro estado, mas mais ou menos 5 mil reais de custos judiciais. Fora tudo isso, ainda tinha os honorários do perito. Tá somando? Já passou de 50. Pois Já passou de 50. Fora tudo isso, ainda teve os honorários do perito, que o perito é um auxiliar do juiz, não é o auxiliar do médico. Mais ou menos uns 8 mil reais. Resumindo, esse cliente gastou 58 mil reais só para provar que ele era inocente. Né? Então, assim, na prática, vocês acham que... Aborrecimento. Vocês acham que o Eu valor... posso dizer para vocês assim. Vocês acham que o valor de 100 mil reais, se esse cliente fosse condenado, ia estar ok? Não ia estar ok. Porque ele ia ter que pagar o valor que foi pedido na inicial. Ou um valor Eu só acho que isso depende de que, assim, depende da especialidade de cada um. Isso. E do dano, né? E do dano. Que cada um, Mas eu digo cada que não um daria, ganha. porque uma indenização não ia ser, sei lá, 40 mil reais. Há uma ideia geral na população que os médicos são ricos e milionários. Isso. A enorme maioria, enorme, não são.
pessoas saem de casa para trabalhar, para sustentar suas famílias, pode ter um apartamento, um carro, para passar disso, Sim. hoje em dia está difícil porque a renda médica caiu muito. Trabalhando Mas, mais, hein? trabalhando, tendo mais uma carga Trabalhando horária maior. mais, enfim. Mas eu volto, assim, esse é um momento muito rico, um momento muito importante, porque, assim, as coisas, aquele negócio, às vezes dá em Chico e dá em Francisco, né? Verdade. Saber quem é quem, a gente não sabe. E a dor do paciente, ou de cada um, também, isso não tem como medir, Uhum. não é verdade? E nós, hoje, somos muito expostos por causa disso, por causa dessa, né? Às vezes nós somos colocados como ricos, milionários, às vezes tem pessoas que Uhum. realmente têm seus direitos, houve um erro tal, que é impossível não ter. Não existe. Verdade. Mas existe também as pessoas que fazem por má fé, que acham que ali vão ali em cima para ganhar um dinheiro, É. né? Então existe de tudo. Mas eu aqui, eu digo aos meus colegas que pensem isso com carinho, com suas famílias, não deixe para depois, é um momento importante, coloque isso na sua planilha de custo, Sim. né? Porque isso é muito importante. Eu tenho seguro desse tipo, eu tenho seguro, outro dia você tá, não é aqui o momento, mas eu tenho seguro das minhas mãos, Uhum. que eu vou sair daqui e vou fazer procedimento. Sim. Então, se eu perder um dedo ou uma coisa aqui na mão, acabou. Não preciso de muita coisa para parar a minha profissão, entendeu? Tudo é proteção financeira. Toda a e proteção a gente financeira, né? Se eu perder, eu vou fazer o quê? É. Não é verdade? Então, existem essas proteções e cada um tem que se decidir, se proteger, né, doutora? Ver as pessoas corretas para se orientar. Eu acho que isso é extremamente importante. Se tem dúvida, ouça. Nós médicos não paramos, a gente trabalha demais, a gente não para ver essas coisas importantes. Exatamente. Então precisa parar durante o início das férias ali, vai tirar umas férias ali de janeiro, fevereiro, tira esses 2, 3 dias e bote a sua vida em dia. Aproveitar esse finalzinho de ano para Aproveitar o finalzinho de ano, já colocar isso no planejamento, que isso é extremo. Você não faz seguro de carro? Exatamente. Não vai fazer Verdade. seguro seu? Carro você pode perder, bateu ali, acabou o carro. Não, tem ônibus, tem Uber, tem não sei o que, você se vira. Mas a sua profissão, que é o seu mal bem, Anos Verdade. estudando. anos estudando, pra ninguém está construir livre, ali ninguém está um protegido. nome, né? O nome é muito importante. É o também. nome, certeza. lógico, o nosso nome é tudo, né? Se a gente perder o nosso nome, acabou, né? Doutor Itamar, muito feliz. Se vocês quiserem mais alguma consideração, que a gente de fato está já extrapolando o tempo, mas já agradecendo, a gente pode falar mais um pouquinho, mas já agradecendo a disponibilidade do senhor ter vindo conversar conosco, né? O olhar seu para o mercado, para o seguro, para a importância de se proteger. O senhor trouxe muito bem essa questão da prevenção. É o que a gente, do Movimento Seguros.on, a gente leva muito também essa questão de prevenção. Vocês Nosso são quantas trabalho. mulheres? Mais de 30. Mais de 34? 34. Eu não vou falar preconceito, que tudo é uma palavra, não, toda não. sopa, não. Porque são Tudo é um mulher? mimimi, né? Se for contar Vocês nossa têm mais? historinha aqui, a gente Tá, começou... então depois a gente ouve. outro podcast Que já é legal. nossa historinha. Mas eu acho bacana demais. Mas tá lá, o nosso arroba, que é seguros.on. Essa mocinha aqui nós conhecemos desde quando? Só para Só 30 anos. 30 anos. Porque eu comecei no São Lucas. Sim. Eu fui convidado, só um pouquinho da história, doutora. Pode Sim, contar. com certeza. Eu sou capixaba, eu fui convidado ao Hospital São Lucas, foi o primeiro hospital a ter um serviço de cardiologia intervencionista, hemodinâmica, cirurgia cardíaca na área privada aqui. Aí eu fui convidado, comecei pelo São Lucas. Hoje eu estou no INCOR, Hospital Rio Grande, mas eu comecei pelo São Lucas. E dentro do São Lucas tinha essa... Filha. Tinha Marília lá, Moraes. linda, maravilhosa, que continua. Obrigada. Com certeza. A gente tinha um banco lá dentro, que era o Banco Itaú. Banco Real. Banco Era Real, Banco inicialmente. é. Depois que mudou, né? Depois mudou para Bandeirantes. Bandeirantes, que nem esses tem mais, né? bancos aí que vão acabando, aí, tá vendo? Além de tudo, um reencontro. Coisa Com boa. certeza, é um muito prazer bom. enorme, né? Prazer enorme estar aqui com você, Marília. Igualmente, Obrigado. doutor Itamar. Sempre foi muito bem tratado por vocês. Muito Todos, obrigada. Né? Com certeza. Toda a equipe ali, né? Toda a equipe era E mesmo bacana. depois mudou Era uma o época banco, mais lúdica, Também né? tinha uma gerente lá que era minha amiga também do outro banco também, que era o Ioana Não, também, a Ioana, né? que é casada com o meu Com o colega. médico também, É, anestesista. Pois é, eu Que legal. passei esse Bacana. tempo todo em banco, passei mais de 25 anos em banco
e depois, agora estou com a corretora de seguros já há alguns anos. Fico muito feliz em lhe encontrar e estar compartilhando Também. aqui esse momento tão Com certeza. especial. O seguro realmente, como o senhor bem falou, a proteção, a prevenção, não é? Porque é a junção de tudo, do que a gente está fazendo aqui, conversar, orientar o trabalho da doutora Gabriela, que é também prestar essa consultoria preventiva para os médicos, e do médico de ter essa cabeça aberta e ver realmente que é necessário. E o valor é pequeno, é colocar no orçamento anual, é uma proteção que não pode... Ora, a gente protege o carro, mas não protege nossa vida e nossa profissão, que é Verdade. quem banca tudo, quem banca o carro, quem banca a casa, não é verdade? Parou de trabalhar, não é isso? Verdade. E lembrar só a todos os médicos, as pessoas que estão assistindo, que independente da profissão, que o seguro da RC não é só para médico, mas independente da profissão, procurar um especialista que entenda, saiba orientar qual é a melhor seguradora, que lhe dá mais liberdade, que tenha uma cobertura mais ampla, conversar com o seu corretor de seguros para dizer as atividades que você exerce, se é chefe de equipe, se atende fora, se faz home care, são várias informações. Diretor técnico. Então, são muitos detalhes que são importantes serem analisados e informados na hora da contratação, porque aí você vai ter a certeza que vai estar completamente protegido e que vai dormir em paz e ter toda a tranquilidade para exercer sua profissão como merece, com tempo, com paciência, sem preocupação. O mundo está muito cheio as pessoas estão muito sensíveis, então a gente tem que ter muito cuidado. É um seguro que não vai, ele vai lhe pagar caso você cometa um erro e seja condenado, ele vai pagar tudo isso, mas mesmo que você não errou, basta ter o processo. Todas aquelas custas para a sua defesa estarão amparadas são caras, estarão amparadas nessa pólice, né? Então, assim, só agradecer muito de coração a presença de vocês dois grandes profissionais, cada um na sua área. E Socorro tem aqui Temos uma presentinhos. Obrigada, um mimo meninas. De agradecimento, De inclusive agradecimento. as canecas também. Essas canequinhas Vocês podem levar. vocês levam de Vou lembrança. tirar a aguinha daqui. Com certeza. Bacana. Eu queria também agradecer demais. Foi uma conversa muito rica, muito descontraída, né? Muito bacana. Meu primeiro podcast. Coisa boa. Adorei estar aqui com vocês. Doutor Itamar também Nem trazendo, parece. trazendo um pouco da vivência dele. E eu queria deixar uma mensagem. Que, assim, acho que todo mundo aqui tem seguro de carro, né? Então, não é porque você tem seguro de carro que você sai aí cortando sinal, infringindo as leis de trânsito. Então, a mesma ótica a gente precisa trazer não só para o seguro de responsabilidade civil, mas para todos os outros seguros, todas as outras contratações, né? É a boa-fé, é a prevenção, É andar certinho, né? Gabi? andar certinho, né? Andar ali no caminho e prezar, lógico, pela prestação de um bom serviço. Muito Isso envolve não só a prestação de serviço, mas todo um bastidor, né? Que as pessoas veem ali o Instagram do médico, não vê o que é que tem por trás. É contador, é advogado, é corretor de seguro, é muita gente amparando aquele profissional para que ele possa, sim, exercer a sua profissão com tranquilidade, com brilhantismo. Então, muito obrigada, meninas, pelo convite, doutor Itamar também pela Também troca. E vamos para o Perfeito. próximo. Vamos para o próximo. Só deixar com o presidente da Associação Médica em todos os serviços que são importantes para os médicos. Nós estamos de porta aberta. E eu encerro com uma frase, dita recentemente no artigo médico, nas revistas mais importantes do mundo, que diz o seguinte: medicina é difícil, vírgula, não permite atalhos. Então, esse era o perfeito. título da reportagem. Então, medicina não é fácil. Com chave de Achar ouro. que uma especialidade mais fácil não é assim. Tá certo? Mas eu falo aqui que eu tenho 38 anos de estrada, mas eu digo a vocês que eu faria tudo de novo, continuo fazendo, tenho uma energia assim, para continuar minha profissão enorme, Mais faço 38, de paixão. Mais 38, acho que a gente tem que alugar os novos. É verdade, chega um ponto que na sua profissão que você tem que, os novos têm que vir para você. E esse é o turnover, né? Que é importante na vida, em qualquer profissão, né? E a gente fica em cima orientando, né? Então, obrigado a vocês. Marília. Um brinde todos aqui. brinde. Um brinde com água. Água. Seguros pontuou. Saúde, Seguro obrigada. ponto Sim, com. é. O movimento. Pronto.
Certo. Bom,